Um adendo especial que eu tenho que dar para essa aula é agradecer o aluno Mário Menezes por ter me disponibilizado essa planilha, por todo o carinho que ele teve em estar fazendo essa planilha e estar disponibilizando ela para mim, para que eu pudesse dar essa aula top para vocês. Tamo junto, Mário. Fala, trader! Você já deve ter entendido que cortar perdas e extrair o melhor do seu trade é de vital importância para se tornar um trader lucrativo. E mais que isso, já entendeu como saber de fato o verdadeiro risco e retorno da sua operação. Seja o risco e retorno máximo, quando você encerra de mão cheia, ou o risco e retorno médio, quando realiza uma parcial no meio do caminho. Para você entender essa aula com a maior eficácia, esses conceitos precisam estar claros. Vamos para o gráfico, que eu vou te mostrar o poder do risco e retorno quando se opera com a mente e a destreza de um trader profissional. Bom, inicialmente, vamos entender e ler o relatório de performance do MetaTrader 5 e entender as principais informações. Estamos aqui com a tela do MetaTrader 5, estamos dentro da nossa caixa de ferramentas, o nosso Ctrl T. Estou em uma conta que eu tenho da XP Demo, com posições totalmente aleatórias para estar mostrando para vocês. Colocando o botão direito dentro do histórico, né, da nossa caixa de ferramentas, onde aparece todas as nossas negociações, a gente vem exibir em relatório, abrir como documento de Excel, vamos salvar ela, salvar aí a nossa planilha, né, o nosso relatório. Perfeito? E é isso daqui que nos interessa, é essa parte que nos interessa. Em posições, onde a gente tem o lucro da nossa operação, assim como o tipo, o volume, o ativo. Então, ó, a gente vai copiar essa barra posições, pode ser o do mês inteiro, que não tem problema, perfeito? Copia aqui o nosso quadrado de posições e colamos na nossa planilha de desempenho, em banco de dados. Colamos aqui. Beleza? Ah, Léo, eu quero trocar. Não tem problema. É só deletar isso daqui. Sempre deixa essa coluna, essa linha 1 e coloca as informações sempre a partir da 2. Ó, copiei, venho aqui e colo. Antes da gente passar de fato para o desempenho e ver a mágica acontecer, vamos vir aqui nosso relatório do MetaTrader 5. Como que a gente consegue ler ele de uma maneira mais profissional e entender de fato o que está ocorrendo? O mais importante é saber e entender o que significa o fator de lucro. O fator de lucro, ele é o nosso risco e retorno. Como se fosse a gente abrir uma posição, beleza? Colocar um stop de R$30 e um alvo de 179 e o mercado buscar o nosso alvo. Isso é exatamente a mesma coisa. O nosso fator de lucro, ele vai ser o nosso lucro bruto dividido pela nossa perda bruta. É o nosso risco-retorno. É como se nosso mês inteiro a gente fizesse um trade, arriscando 30, ganhando 179. A gente fez um trade de 1 para 59, quase um trade de 1 para 6. Então, essa ligação vocês têm que saber quando olhar o relatório de performance, o que é o fator de lucro. Claro que aqui a gente está falando de diversas operações, vai ser operações do mês inteiro, da semana inteira, mas basicamente é como se fosse uma operação só, com o zero, a perda bruta é quanto a gente arriscou e o lucro bruto é quando a gente colocou aí de alvo. Se tiver bem parecido o nosso fator de lucro aqui em 1,5, por exemplo, vocês vão ver que praticamente vocês vão estar, entre aspas, abrindo uma posição com 100 pontos de stop para buscar 150. Vocês vão ver, vocês vão começar a identificar que tem alguma coisa errada, que não é assim que funciona, beleza? Seguinte, outra coisa bem importante é entender a taxa de assertividade. Claro que
Não vai nos interessar a taxa de assertividade sozinha, mas nesse exato exemplo a gente tem o quê? A gente tem um total de operações de 6 e a gente tem uma negociação com lucro, ou seja, negociações positivas que a gente realizou lucro em 50%. Nesse caso de 6, 3. Então, quais são as informações principais desse relatório de performance do MetaTrader 5? Saber quantas operações a gente fez, quantas a gente acertou e saber qual que é o nosso risco e retorno da nossa banca. Ou seja, aqui a gente está sabendo que a gente acerta 50% das operações e que a gente tem aí, na média, um risco-retorno de 1:6 de mão cheia. 1:6 de mão cheia. E isso é interessante a gente saber porque vamos lá para a nossa planilha de desempenho e agora vamos de fato no nosso desempenho. Prestem atenção que aqui a gente tem o total financeiro que a gente teve de lucro nesse banco de dados, né, com esse banco de dados, o total de lucro que a gente teve, a taxa de acerto, ele já calcula para a gente automaticamente, que é exatamente aquela mesma porcentagem de acerto que a gente tem no relatório do MetaTrader 5, o risco e retorno é exatamente o fator de lucro, porém, aqui a gente tem um campo bem bacana, que é o campo desempenho, que vai dizer se a gente está lucrativo, pouco lucrativo, 0 a 0 ou negativo. Eu já vou explicar isso daqui um pouquinho mais para frente para vocês. Vai mostrar quantas operações com gain, com loss, quanto que não foi o nosso loss médio e quanto que foi o nosso gain médio. Então aqui a gente já vai ter um controle bem top. Vai saber o tipo de entrada, o resultado financeiro, se foi gain ou se foi loss. Aqui a gente pode estar colocando qual que foi a nossa estratégia principal para estar entrando naquele trade, qual foi o trigger, né? Qual que foi a saída, como é que a gente gerenciou a nossa posição e algum comentário a mais sobre o trade, beleza? A gente pode estar colocando isso aqui dia a dia e tá vendo essa planilha evoluindo dia a dia. Cada final de dia, vai lá e agrega as operações aqui embaixo, beleza? Show de bola. Agora vamos para o risco e retorno, que é o mais importante, que é o que eu quero mostrar. Aqui a gente tem uma tabela de risco e retorno, uma tabela de gerenciamento de risco. O que que isso significa? Significa que a gente tem uma porcentagem nesse relatório, nesse banco de dados que eu upei, a gente tem uma taxa de acerto de 50%, correto? A gente tem um risco e retorno de 1:59, vamos colocar 1:60, 1:6, né? 5,9 para 1:6, como se toda operação que a gente abrisse com um stop de R$10 e um alvo de 60, um stop de 100 e um alvo de 600, só que o mais importante, que isso já é o nosso resultado final, ou seja, é como se todas as operações que a gente fez, a gente tivesse o alvo cumprido, em um risco-retorno de 1:6. Não é, por exemplo, abrir uma posição com um risco-retorno 1:6 e encerrar aqui na metade, não. Quer dizer que para a gente ter um resultado final de risco-retorno 1:6, a gente abriu várias posições de 1:12, 1:20 e encerrou no meio ou pegou o nosso alvo, que na média de tudo isso ficamos com um risco-retorno de 1:6. Perfeito? Isso tem que ficar bem claro. E o mais importante é que, tendo uma média de risco-retorno 1:6, prestem atenção, 1:6 pode ter, por exemplo, 40% de assertividade, que a gente é lucrativo, pode ter 25% de assertividade, que a gente é lucrativo. Vocês têm noção que a gente pode ter 15% de assertividade e ser pouco lucrativo? Mas a gente vai ser lucrativo, ou seja, se a gente manter uma média de um risco-retorno 1:6, que quando cumpre o nosso alvo, cumpre o 6, e que quando pegue o nosso stop, pegue um determinado, perfeito. Se a gente acertar 15% das vezes, a gente vai ser pouco lucrativo. Agora peguem um exemplo de que se a gente opere sempre com risco-retorno 1:7, ou seja,
sempre abrindo posições de risco-retorno 1/7 e falando o quê? Ó, ou tu vai cumprir meu alvo ou eu vou ser estopado. Eu não vou encerrar na metade. Por exemplo, tá? A gente pode acertar 15% que a gente vai ser lucrativo. Isso significa o quê? Que se a gente abrir um trade de 1/7 com essa mentalidade, a gente pode errar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acertar 9 e 10, que a gente vai estar acertando 20%, 10 operações, a gente só acertou 2, a gente acertou 20%, a gente vai estar sendo lucrativo. Então, esse é um dos motivos quando o Léo fala que o Léo prefere deixar o trade voltar na cara e pegar o stop do que eu estar encerrando algumas vezes com uma pouca pontuação. Porque se ocorre do mercado me tirar com pouca pontuação e subir, isso daqui para mim já está invalidado. Então eu abro e falo assim, velho, eu já tomei meu risco, eu tomo um risco retorno ótimo, eu prefiro que pegue o meu stop do que me tirar do jogo e ir sem mim. Certo? A galera da imersão escutou isso muito, perfeito? E essa é a explicação. Então assim, vamos lá, para entrar no exemplo do 1,5, né, do 15%. O que é um 15%? O 15% é se a gente entrar numa operação de 1/7, beleza? Entrar numa operação de 1/7, ó, entrar numa operação de 1/7 e a gente perder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdemos 8. Apenas uma cumpriu o nosso alvo e a outra a gente encerrou na metade. Ou seja, em vez de ser um risco-retorno 1/7, a gente abriu o trade com risco-retorno de 1/7. Mas de fato a gente encerrou ele na metade, num risco-retorno de 1/13,5. Vamos supor, o trade tem 1.000 pontos, a gente encerrou ele em 500 de mão cheia. Então a gente tem 8 loss, beleza? A gente tem um gain lá no alvo e a gente tem um encerramento no meio. A gente vai estar sendo lucrativo. Vocês têm noção por que eu falo para a gente sempre filtrar a melhor oportunidade? Mas mesmo assim, vamos trabalhar um pouco menos. Se a gente tem aqui um trade com um risco-retorno, ó, um risco-retorno de 1/3,5. Isso significa o quê? Um stop de 100 pontos e um alvo de 350. Beleza? É exatamente essa coluna aqui. 1/3,5. Se a gente tem 30% de acerto, a gente é lucrativo. O que tu tá me dizendo, Léo? Eu tô dizendo que se a gente entra numa operação com stop de 100 e com um alvo de 350 e a gente perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e acerta 3, a gente é lucrativo. A gente é lucrativo. E essa planilha é justamente para vocês identificarem isso visivelmente, para vocês colocarem na mente o quão poderoso é o risco-retorno. O quão poderoso é a gente encerrar um trade de mão cheia quando a gente tem indício para estar fazendo isso, para a gente estar extraindo o máximo do nosso risco-retorno. Isso é de fundamental importância. E isso vai nos trazer aqui para a planilha, ó, o nosso desempenho. Ou seja, 50% num risco-retorno de 1/6, 1/6, 50%, é mais que lucrativo, certo? Então, isso tem que ficar muito fixado na cabeça de vocês. A importância do risco-retorno e a importância do risco-retorno máximo, de mão cheia. Claro que não tem importância a gente iniciar em um trade com risco-retorno de 1/6, ter indícios de estar encerrando na metade do caminho e estar encerrando de fato com risco-retorno 1/3. A gente iniciou com o risco-retorno de 1/6,
mas a gente encerrou com risco retorno de 1 para 3. Qual foi o nosso risco retorno máximo? Nosso risco retorno máximo era de 1 para 6, mas a gente fez uma parcial e na verdade a gente encerrou antes do alvo total. Então o nosso risco retorno médio, o nosso nível de realização total foi em 1 para 3. Então essa é a diferença de quando a gente abre um trade, tem um risco retorno máximo e a gente encerra lá nele, ou de quando a gente tem um risco retorno máximo e encerra uma parcial ou encerra o trade inteiro e traz aí para um nível de realização médio. Essa aula é de fundamental importância. Outra coisa que eu tenho para dizer, que a gente pode estar fazendo isso filtrando por ativo. Por exemplo, aqui é da banca inteira. Ah, mas eu só quero saber do dólar, por exemplo. Aqui o dólar tem uma operação só, né? Mas, ó, vamos estar filtrando aqui, ó, por exemplo, o INJ, como se o INJ fosse o dólar. Ah, eu quero saber só o do dólar. Beleza. A gente vai lá, salva, faz o mesmo processo, vem no nosso relatório do MetaTrader 5, vai pegar aqui só o dólar, né, que por exemplo seria esse daqui, pegamos só o dólar, colocamos na nossa planilha de desempenho, aqui no nosso banco de dados, apagamos, beleza? Viemos aqui, colamos e temos aí apenas o desempenho do dólar, certo? Que é um desempenho do quê? De 1 para 8,5, claro, nesse relatório totalmente aleatório, beleza? Então vocês podem estar filtrando, como? Aqui no relatório de fato do MetaTrader, escolhendo o ativo e selecionando. Eu quero só do dólar, eu quero só do índice, eu quero todos, eu quero a minha banca geral. Então, uma planilha, né, uma base de dados bem específica, bem recheada, onde é bastante produtivo a gente está identificando o poder do risco-retorno e está entendendo o quanto ele nos ajuda a ser lucrativo e quanto é importante quando o Léo fala que devemos encerrar sempre o máximo que a gente conseguir de mão cheia e extrair o melhor, o máximo do nosso trade, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tamo junto, até a próxima. Valeu!